Um dia, quando eu me converti, há uns mais de 30 anos, eu não entendia o que era ser a imagem e semelhança de Deus. Eu não entendia isso. Eu não compreendia que, naquele dia lá no Jardim do Éden, quando Deus perguntou: Adão, onde você está? Deus não se identificava mais com Adão. Adão não tinha mais a imagem refletida de Deus. E Deus perguntava: o que foi que você fez? Cadê o meu filho? Aonde está o meu filho, Adão? Porque Adão foi criado como filho de Deus. E ele deixou tudo isso de graça, porque ele fez uma escolha errada. E todos nós, descendentes de Adão, a humanidade descendente de Adão, ela nasce pecadora, porque Adão pecou. Então não tem como uma maçã nascer num pé de laranja. Não existe como. Quando você entende que todos nós fomos predestinados a sermos a imagem de Deus, a sua vida começa a mudar. Eu não entendia que todos os dias, quando eu acordasse pela manhã, eu tinha que pensar: eu nasci para brilhar nesse mundo de trevas. Eu nasci para andar em amor. Eu não entendia isso. E conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui descobrindo que o problema não eram as pessoas, eu era o problema. Quando você começa a compreender que o nascer de novo traz uma transformação diária na sua vida. Eu quero começar lendo hoje, nesse domingo glorioso, o livro de Lucas, Lucas capítulo 9. Eu entendi que eu não havia sido criada para mim mesma. Hoje eu acredito de todo o meu coração que o grande problema da humanidade é viver para si mesma. Quando Deus diz que nós não fomos criados para nós mesmos. O grande problema que a Rita enfrenta é ela buscar os próprios interesses dela e não os interesses de Deus. Quando nós começamos a entender o que estamos fazendo na Terra, por que é que Jesus veio? Eu achava que Jesus veio para me fazer mais feliz. E aí eu descobri que o Evangelho não é isso. E eu vejo hoje, infelizmente, que o Evangelho anunciado não é o Evangelho de Jesus. Não é. Porque o Evangelho de Jesus, que ele anunciou e veio trazer para nós, está exatamente aqui, em Lucas 9, a partir do versículo 23. Nós não podemos mais vivermos para os nossos próprios interesses. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, porque é isso que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu vou ler daqui a pouco aquilo que Jesus disse. Porque o padrão de Jesus é amor. E quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Eu tinha lido isso muitas vezes, durante muitos anos. Eu não entendia direito porque é que ele falou aquilo. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E eu entendi. Quando Jesus olhou para o homem, ele sabia que o homem estava morto, que o homem não entendia o que ele estava fazendo naquela cruz, ele não entendia. O homem estava morto. É que nem você olhar para uma criança e ela faz uma porção de coisas erradas. Você tem que entender que ela não tem entendimento do que é certo. Ela nem sabe discernir o que é direito e o que é esquerdo. Como que você pode exigir que aquela criança de 1 ano, 2 anos entenda
o que você está dizendo que ela deveria fazer. Ela não entende. É por isso que eu comecei a entender que eu não poderia permitir que as pessoas ditassem como deveria ser o meu dia. Eu não posso permitir que uma pessoa, que o meu cônjuge, que o meu amigo, que a minha mãe, que as pessoas ao meu redor estejam ditando como vai ser o meu dia, porque simplesmente elas falaram alguma coisa que não me agradou, ou elas pensam de mim o que não deveriam pensar. O meu padrão sempre tem que ser Jesus. Sempre. É por isso que o Evangelho veio para nos transformar. De dentro para fora. Eu não posso deixar que as pessoas comecem a exercer uma influência nas minhas emoções a ponto de fazer com que eu ande de acordo com aquilo que elas querem. Ou com os meus próprios sentimentos. É por isso que eu nasci de novo. É por isso que nascemos de novo, para brilharmos em um mundo de trevas. Eu não posso vir à igreja desejando ser amada, esperando isso. Eu tenho que vir para a igreja, vou usar esse lugar, sabendo que eu sou amor. E eu vou deixar o amor que está dentro de mim fluir para o outro. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Isso é um grande engano. Esperar ser amado pelo outro, quando nós temos toda a condição de amarmos o outro. Aí começa a mudança no seu pensamento, no seu entendimento. Você deixa de ser egoísta, porque uma criança ela é egoísta. Nascemos egoístas. Nós só pensamos em nós mesmos, nos nossos próprios interesses, o que eu vou lucrar, o que eu vou ganhar. Eu vou ser amiga da Cidinha, mas o que ela vai me dar? Qual é a vantagem de ser amiga da Cidinha? Qual é a vantagem? Quando eu não posso pensar assim. Isso vai mudar a sua vida, porque isso tem mudado a minha vida. Quando eu entendi que eu sou a imagem e semelhança do meu Pai Celestial. Você não é ser parecido comigo fisicamente. Deus não é parecido, Ele não tem que ser parecido comigo fisicamente. Quando Ele falou aquilo, Ele falava de caráter, de amor. Ele é amor. Então, todos os dias eu tenho que entender isso, que eu preciso amar as pessoas. E não esperar que as pessoas me amem, porque eu sou amor, porque Ele está em mim. Sua vida começa a mudar. Porque você casa com outro entendimento. Você é amigo de alguém com outro entendimento. Você anda pela cidade, está numa empresa com outro entendimento. Eu não vou deixar que a opinião do meu chefe estrague o meu dia. Dite como tem que ser o meu dia. Porque quem dita como será o meu dia, já foi estabelecido o padrão em Cristo. Você começa a mudar a maneira de ver as coisas. E você olha para aquele que não nasceu de novo, como Jesus olhou na cruz. Pai, perdoa, eles não entendem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles estão mortos, eles não conseguem compreender, Pai. Por isso eu vim. Pensa, Jesus passou 9 meses no ventre de Maria. Pensa. Ele teve todo um caminho aqui na Terra. Então você acha que Deus estava brincando? Quando mandou Jesus à Terra, ele ficou 9 meses no ventre de Maria. Aí ele teve que viver aqui 33 anos. Ele passou pela idade de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Deus teve paciência, aguardou pacientemente. Deus não estava brincando. Ele sabia que era necessário. Pensa comigo nessa manhã. Nós estamos dentro de um mundo que jaz em trevas. Toda a estrutura do mundo jaz em trevas. Está morto. Não existe vida senão em Deus. Não existe vida fora de Deus. Por isso nós fomos inseridos na videira verdadeira, que é Jesus.
Deus é amor. Lembra de 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não é egoísta, não trata com leviandade, não é soberbo, não se exalta. O amor é bom. Então pensa que você foi predestinado a ser a imagem e semelhança do teu Criador. Comece a pensar. Todos os dias acorde. Eu acordo assim, pensando. Não faz muito tempo que eu penso assim. Eu acordo de manhã e eu penso, eu nasci, eu acordei nessa manhã para brilhar no meio das trevas. Eu acordei nessa manhã para amar as pessoas. Comece a pensar diferente. Porque o que Jesus contou para nós? Assim se orou sobre isso nessa manhã. Sobre os pássaros. Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você e de mim? Então, por que nós gastamos o nosso tempo, a nossa vida naquilo que não é nada? Por que nós não pegamos um pedaço do nosso dia? Jesus deu uma dica para nós. Será que você não tem 1 hora para estar comigo? De 24 horas do seu dia? Será que você não pode reservar 1 hora, só 1 hora, para estar só comigo? Porque eu quero que você seja cada vez mais semelhante a mim. E só tem um jeito. Se eu passar tempo com Ele. Nós nascemos pela segunda vez de uma semente incorruptível. Nascemos de Deus. A primeira vez eu nasci da minha mãe. Ela me deu vida. Mas não vida eterna. Não na vida abundante que Jesus me deu. Porque eu fui criada eterna, como você foi criado. Como você foi criada. Só que nascemos todos mortos. Minha mãe me concebeu em pecado. Hoje eu entendo isso. Porque eu nasci pecadora. Não tinha como ela me gerar de outra maneira, santa. Eu fui gerada santa pela semente incorruptível de Deus. Porque eu passei pela porta que é Jesus. Que não é uma religião. É ser família de Deus, família. Comece a pensar nessa manhã em que lugar da sociedade você está como filho, como filha de Deus. Para quê? Para brilhar. Você brilha no meio das trevas. Porque você pode ser como Jesus foi. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não entendem o que eles estão fazendo. Por isso você pode perdoar. Por isso você pode abençoar. Então vamos ler aqui, em Lucas 9. Versículo 23. Então Jesus estava dizendo para todos eles, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo aqui pode mudar completamente a sua vida nessa manhã, se você entender realmente o que Jesus está dizendo. Você quer me seguir, Rita? Eu quero, Senhor. Negue a sua vida. Cruz é morte. Morra todos os dias para si mesma, Rita, e viva para mim. Negue a sua vontade. Negue os seus sonhos, os seus projetos, que você acha que são bons. Escolha a mim. Deixa eu viver em você. Negue você mesma, negue a si mesma. E se você escolher seguir a Jesus, você tem que alinhar a sua vontade à vontade dele, não é mais a sua, é a dele. Ele é amor. O padrão de Jesus é amor.
E se você não passar tempo com o Espírito Santo se edificando, você não vai deixar a luz brilhar. Porque você vai andar segundo a sua própria vontade, os seus próprios desejos naturais. E você agora é do céu. Os seus interesses não estão mais na terra. Os seus interesses agora são do céu. Tudo que você tem é do céu. Se você não escolhe mais segundo o seu padrão, a sua escolha é segundo o padrão de Deus. Então você olha para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu amigo, para o seu patrão. Você olha para a sociedade ao teu redor, não com olhos naturais. Eu espero nessa manhã que você não esteja achando que mudanças políticas trarão algum benefício ou farão, ou é a tua esperança. A única maneira do Brasil, moro no Brasil, falo do Brasil, mas sobre todas as nações, a única maneira de mudar tudo é o avivamento, é nascer de novo, é andar no padrão de Deus na terra, é deixar de ser egoísta, de buscar os seus próprios interesses, de fazer a sua vontade. Nunca mais esqueci de um testemunho que eu ouvi, muitos anos, de um jovem casal, no primeiro dia de lua de mel. E ela não sabia disso, mas ele odiava mamão. A fruta que ele não gostava era mamão. E ele não sabia que ela amava mamão. E naquele dia, no primeiro dia do café da manhã, ela não teve dúvida. Ela pegou um pedaço, uma fatia de mamão, colocou para ele, colocou para ela. E ele olhou para ela e pensou, e olhou para os olhos dela e pensou consigo mesmo, não vou estragar isso, vou comer mamão. E ele comeu aquela fatia de mamão. E tudo bem. No segundo dia, não teve dúvida. Ele olhou para a mesa e tinha mamão. E ela pegou um pedaço de mamão, colocou no prato dele e colocou para ela. E ele pensou, meu Deus, eu acho que ela gosta muito de mamão. Ele não ia estragar o segundo dia de lua de mel, ele comeu mamão. No terceiro dia aconteceu a mesma coisa, ele pensou, meu Deus. E ele olhou para ela e o amor dele por ela era maior do que não gostar de mamão. E ele se viu comendo mamão todos os dias da vida dele. Quando você entende que Deus te ama e que Ele ama as pessoas, e aquela pessoa mais chata que você possa imaginar, a pessoa mais horrível que você possa imaginar, Deus te ama tanto aquela pessoa como ama você, igual. Ele não faz acepção. Do jeito que Ele te ama, Ele ama a pessoa mais chata que você possa imaginar, mais horrível que apareceu na sua vida. E se você ama a Ele, você também ama aquela pessoa. E você foi chamada para brilhar diante daquela pessoa. Foi para isso que você veio a esse mundo. Nasceu de Deus. Pensa, a vida continua. O menor tempo da sua vida é agora. Deus é eterno, Ele é atemporal. Ele não vive segundo o padrão da terra. Ele vive segundo o padrão do céu. E Ele quer que você também viva. Porque você está voltando para casa, você não percebeu isso ainda. Todos nós estamos voltando para casa. Para o mundo que Ele criou para nós. Porque o mundo que foi dado a Adão, Adão entregou para Satanás. E se tornou pecado. Deus é santo, será destruído. Nada será utilizado. Ele criou para nós o novo céu, uma nova terra.
Você nunca leu o Apocalipse? Ali está escrito o que vai acontecer com Satanás, o que vai acontecer com o inferno, porque o inferno não vai existir para sempre, o inferno será lançado no lago de fogo. Como o céu também não vai existir para sempre, para você e para mim. Porque nós estaremos vivendo na Nova Jerusalém. Então, escolha o eterno e não o temporário. Comece a entender que o Evangelho, ele provoca em você e em mim transformação. Não dá para ser igual, não dá para ser como antes. Fomos chamados para sermos a imagem, pensa, a imagem de Deus, que é amor. Então, todos os dias eu tenho que negar a minha vontade para ser cada vez mais semelhante a Jesus. Este é o plano de Deus. Fazer com que você e eu, nascidos dele, sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Ele quer olhar para a terra e ver uma porção de Jesus andando na terra. Cristão, o significado de cristão é ser um Cristo menor. Então vamos continuar lendo algumas passagens nessa manhã, para trazer mais entendimento para nós. Aí ele fala no versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então eu tenho que perder a vida da Rita. Essa vida tem que esvair de mim. E me encher cada vez mais com a vida de Deus, com a vida de Deus. Ser cada vez mais semelhante a Jesus. Andar como Jesus andou. E Jesus veio revelar Deus para nós. Jesus ressuscitou mortos. Ele só fez o bem. Ele curou os enfermos. Ele multiplicou o pão, peixe. Ele trouxe paz, entendimento. Ele fez, para mim, isso eu acho, não sei para você, mas muito revelador ao meu coração. Ele fez com que o pai dele se tornasse o meu pai. Eu entrei para a família de Deus. Do jeito que Deus olha para nós em misericórdia e graça e poder, aprenda a olhar para o outro com misericórdia. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem, eles não entendem, estão mortos, eles não têm noção do que eles estão fazendo. É que nem você falar com um animal, ele não entende o que você fala. Como que você vai matar um cachorro porque ele teve uma reação e te mordeu, mas ele não entende que não deveria te morder. Você fez alguma coisa que deixou ele irritado. Ele é um animal. Que você vai espancá-lo até a morte para ele aprender o quê? Ele não entende. Ele vai continuar reagindo do mesmo jeito, você vai matá-lo. Ele não vai mudar a natureza dele. É impossível. Não dá para você doutrinar uma cobra, ela chega uma hora que ela vai te morder, ela vai te picar. Ela tem natureza de cobra, é impossível. É por isso que Jesus naquela cruz disse, eles não sabem, Pai, o que eles estão fazendo. Eles não entendem. Perdoa, porque eu perdoei. Eles não entendem. E ele fala, versículo 25, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e causar dano a você mesmo? Se você não tiver a vida de Deus, se você não perder essa vida que quer ganhar o mundo inteiro. Para ter a vida de Deus em você. Pensa como será o seu casamento, seus filhos. Sabe, eu ouço muitas coisas. E sempre eu percebo que todas as vezes que as pessoas chegam e têm algum tipo de problema, eu entendo isso. Elas falam de si mesmas. Dos seus interesses, das suas vontades, dos seus desejos.
Eu nunca não, poucas vezes eu encontrei alguém que de verdade quisesse chorar pelo filho, pelo marido, pela esposa, em misericórdia para alcançá-los para a salvação. Poucas vezes. Talvez eu possa contar nos meus dedos. Alguém que de verdade olhou para aquele marido morto, ou para aquela esposa morta, ou para aquele filho que estava morto espiritualmente, e chorou para Deus, para a salvação dele, para a mudança dele. Que se submeteu, que se esvaziou de si mesmo e amou como Deus amou. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência muito egoísta. Eu quero o meu desejo, a minha vontade, do meu jeito, da minha maneira. E não importa o outro. O outro tem que fazer do meu jeito. Nós estamos aqui para brilhar em um mundo de trevas. Entender que o outro não entende quem é Deus. E chorar pelo outro, para que a misericórdia de Deus alcance aquela vida. Aprender a perdoar. Sabe, tem um versículo que está lá em Romanos 13:8 que eu não entendia. Tudo que eu tenho que dever a alguém é o amor. Ninguém deve nada a mim, simplesmente o amor. As pessoas não te devem nada, nem você deve nada às pessoas. Simplesmente você deve a ela ou a ele o amor com que você tem sido amado por Deus. Deus usa as pessoas para me abençoar. Deus usa as pessoas para abençoar o ministério. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o amor dele derramado. Eu tenho que aprender a receber também. Porque às vezes somos tão orgulhosos que a gente não quer receber. Se você não aprende a receber do outro, como que você vai aprender a receber de Deus? Se você é orgulhoso. Eu não quero dever nada para ninguém. Deva só o amor. Você nasceu de novo. Entenda que não foi pelos seus olhos bonitos que você foi aceita naquele trabalho, pela sua inteligência. Deus está te suprindo. Deus está te abençoando. Deus está te encorajando a confiar nele a cada dia. Se nós começarmos a entender que somos amor, que nascemos para brilhar, a nossa vida vai ser muito livre. Não importa o que o outro pensa de mim, o que importa é que meu pai pensa a meu respeito. Ele tem pensamentos bons a meu respeito. E eu fui criada para amar, para levar o amor do Pai ao mundo que jaz em trevas. Então eu não falo como o mundo fala, eu não posso pensar como o mundo pensa. Olha Lucas, isso que eu falei, Lucas 23. Olha o que Jesus falou naquela cruz. Lucas 23, versículo 33. Então você entende por que é que Jesus veio? Ele veio para nos transformar a imagem de Deus, uma imagem que foi perdida. Para isso ele veio, para nos transformar cada vez mais em amor. Então não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te impedir de andar em amor. De andar nisso, você vai ser livre, cada vez mais livre. Para amar, perdoar. Você vai correr rápido. Você não vai esmagar aquele que está quebrado. Ele não vai entender o seu comportamento. Ele nunca vai entender. Os homens não entenderam porque Jesus morreu naquela cruz. Eles não entenderam porque Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles achavam que estavam certos. Imagina se Jesus mudasse de ideia no metade do caminho. Falasse: eu não vou morrer para esse povo, não. Povo louco, eu vim aqui, eu ressuscitei, fiz coisas boas para eles. Eu não vou fazer mais nada disso. Tivesse um piti. Já pensou? O que seria de mim e de você? Mas ele não pensou assim, porque ele é amor.
O amor não pensa mal do outro. Pensa um pouco sobre isso. O amor não pensa mal de ninguém. Nem daquele, nem de Hitler. Nem de Hitler. Jesus morreu por Hitler. Então comece a pensar. Somos a imagem e semelhança do Pai, porque nascemos de novo. Ele nos resgatou da morte, para andarmos em vida. Então pense o que Ele pode fazer por meio dessa vida que está em mim, que está em você. Então não espere ser amado. Ame você. Porque Ele te ama. Então você pode amar. Porque Ele está com você. Você pode perdoar. Porque Ele te perdoou. Se Ele não tivesse nos perdoado, o que seria de nós? O inferno é real. Pensa, quantas pessoas estão nesse exato momento enquanto eu falo com vocês no inferno e não podem sair de lá. Não tem o que fazer. Não dá para se matar, porque é espírito. Vai viver eternamente longe de Deus, porque foram egoístas. Amaram mais a si mesmos. Se amaram. Se desejaram. Então, vamos deixar a palavra nessa manhã mudar algo em nós. Porque Ele veio nos transformar para sermos a semelhança dEle. Um dia eu achei que Ele veio para me deixar mais feliz. Mas eu descobri que Ele falou para mim, fala para você nessa manhã: Rita, aborreça a sua vida. Aborreça a si mesmo. É muito chato se aborrecer. É muito chato passar a vida toda comendo mamão. Quando você detesta mamão. Comece a pensar em quem você é. No poder que está em você. Pensa um pouco sobre isso. O quão poderoso Deus te fez nele. O quanto Ele te fez para brilhar como luzeiro nesta terra. Luzeiro. Em um mundo de trevas. Aquela pessoa está todinha em trevas, ela não entende. Ela está morta e não sabe que está morta. Você sabe que ela está morta, mas ela não sabe. Você vai brigar com ele não tem entendimento. Aleluia. Olha só. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. É que dá até para contar outra história, né? Direita e esquerda. Duas pessoas na mesma sentença de morte. Olha como o outro era orgulhoso, egoísta. Disse, tudo bem, prova que você é Deus então. Desce da cruz e salva todo mundo. Prova, prova. O outro falou, eu posso crer, eu posso crer, eu posso crer. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele ladrão está no céu hoje. O que ele fez? Ele leu Bíblia, orou em línguas, deu dízimo, frequentou a igreja, fez campanha, foi bonzinho, fez caridade, obra social, nome de praça, fez alguma coisa boa para a humanidade. O que ele fez? A boa escolha. Eu posso crer que tu és o Salvador. Eu sei porque eu estou morrendo nessa cruz, eu mereço, eu sei. Mas o Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É porque Ele é amor. Ele sabe que você não pode fazer nada. Por isso que Jesus não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Vamos prestar mais atenção na fala de Jesus. E aí ele falou no versículo 34, contudo, de Lucas 23,
Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo. Vamos pegar Filipenses 2. Olha o que Jesus veio fazer. Um pouquinho para frente. Filipenses. Depois de Efésios, você vai encontrar Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. Olha aqui que nós temos que ter em nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não reivindicou. Ele viveu literalmente como homem. Olha como Deus teve paciência. 9 meses Jesus no ventre de Maria. 9 meses. Nasceu. Esperou 33 anos. Pacientemente. Ele tinha a vida de Deus dentro dele. Por isso que depois de Adão, a luz foi apagada no jardim do Éden. Tudo ficou trevas. E depois de milhares de anos, uma luz se acendeu naquela manjedoura. Jesus chegou à terra. E depois que ele morreu e ressuscitou, quantas luzes começaram a acender nesse mundo de trevas? Você é uma luz que brilha nas trevas. Ou você não entendeu ainda? Não deixe o diabo te ofuscar com as mentiras dele. Aí comece a olhar para o teu filho. Quem é teu filho? Bom, a Bíblia diz que o meu filho, a minha filha, tem promessa, é ensinado do Senhor. Se ele falou, é verdade. Então, o teu filho vai para o inferno? Nasceu na família errada, você pensa. Porque na minha família vão para o céu. Porque eu estou aqui brilhando, estou orando. E vai acontecer. Então, comece a pensar no que você é. Amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não faz mal ao outro, o amor não paga o mal com o mal, paga com o bem, com a prática do bem. E pensa que você vai viver para sempre. E que tudo nesse mundo passa, tudo. Tudo passa. É só você olhar ao teu redor, tudo está passando. Se você morrer hoje, o que você vai levar com você? E quem ficar vai escolher. Até a roupa que você vai vestir. Pode ser que escolha aquela roupa que você odiou, que você comprou e nunca usou porque você detestou aquela roupa. É justamente essa que vão colocar em você. O bom é que você nem vai saber. Isso é o melhor da história. Você nem vai saber. Não vai ter nem noção do que estão aprontando com você. Aleluia por isso. Ao pó voltaremos. Então são situações que às vezes as pessoas, por falta de entendimento, brigam, discutem, matam pessoas. E ele continua dizendo, olha o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. É isso que ele falou. Você quer me seguir, Rita? Se esvazie da sua vida. Perca a sua vida, deixa ela embora. E ganhe a minha vida para você. Olha que fantástico. Acho isso incrível. Ele continua dizendo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele se humilhou a si mesmo, porque ele não fez a vontade dele.
Vontade dele talvez fosse, eu vou embora dessa terra. Essa terra todo mundo quer me matar, me perseguir. Essa talvez fosse a vontade da carne dele, com certeza. Lembra do Monte das Oliveiras? Ele suou sangue, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. O pai iria se afastar momentaneamente dele, porque ele se tornou totalmente pecado, e Deus é santo. E Jesus, quando eu entendi isso, que Jesus foi ao inferno no meu lugar, eu tomei um choque. Eu não sabia que ele tinha ido ao inferno no meu lugar, para que eu nunca tivesse que ir. Então por que eu vou se ele já foi no meu lugar? Ele pagou um preço para que você pudesse viver uma vida eterna com ele, uma outra dimensão. 120 anos é muito pouco, você não acha? Perto da eternidade. Não vale a pena você se humilhar agora para que a vida de Deus seja em você e você ganhar a eternidade? Eu acho que vale a pena. Olha Colossenses, pega Colossenses 3, já estou terminando. Eu quero chegar no apóstolo do amor, que é João. Deus é amor. Colossenses capítulo 3. Olha o versículo 5. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. Está lá em Romanos 13, 8. Você não deve nada a ninguém. Nada para ninguém. Somente o amor. Então, e as pessoas também não devem nada para você. Porque você é amor. Então vamos, combater o egoísmo da nossa carne. Vamos combater isso. Combater o orgulho da nossa carne. Vamos colocá-la em morte onde ela foi colocada. Porque aqui no comecinho fala que nós morremos, a nossa vida está em Cristo. Olha o versículo 5. Fazei, pois, você faz, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você que coloca ela em morte. De que jeito? Jejuando, orando no Espírito, tendo entendimento, entendendo que todas as vezes que eu estou orando em línguas, eu estou edificando a minha fé, eu preciso orar no Espírito. Porque isso é bíblico. Eu tenho que orar no Espírito Santo, porque é bíblico e oração em línguas é para todo aquele que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus expulsa demônios. Você pode expulsar demônios. Você fala em outras línguas. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Você crê em Jesus, então você pode falar. É para você que crê. Não é para aquele que não crê. Então, orar em línguas tem nada a ver comigo ou com outro. Tem a ver com aquele que crê. Você ora se você crê. Se você não crê, você não vai orar. É simples. Então vamos crer. Porque eu creio em Jesus, eu posso orar no Espírito. Aí então ele coloca quais são o fruto dessa natureza terrena. Prostituição. Eu tenho que fazer morrer a prostituição na minha vida. A impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, eu tenho que fazer morrer a minha avareza, porque isso é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nascemos todos filhos da desobediência, porque Adão desobedeceu. Mas depois nós nascemos em Jesus, filho da obediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tira de você, se despoja disso, da ira, da indignação, da maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Maledicência e linguagem obscena de vosso falar, isso é muito comum no meio da igreja. Temos que parar com isso. Sai disso, se livra disso. Porque não é para você. Palavras obscenas não tem que estar na tua boca. Maledicência. Isso faz parte do passado. Nascemos de novo.
Tudo se fez novo. Você é nova criação, nova criatura. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha o segredo, a imagem. Se revista dessa imagem que Deus predestinou para você, a imagem dele. E ele é amor, Deus é amor. Vamos ler isso, que Deus é amor. Vai comigo, por favor, para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4. Capítulo 4, ele fala várias vezes que Deus é amor. Olha o versículo 8. De 1 João 4, versículo 8. A partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha o versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não é maravilhoso? Então pensa, todos os dias a partir de hoje, quando você acordar, pensa, eu nasci em Cristo para amar. Eu estou nesse mundo para brilhar no meio das trevas. Brilhar o quê? A vida de Deus, brilhar o amor de Deus que está em mim. E a sua vida vai mudar. E as suas orações vão ser diferentes. E você vai buscar cada vez mais brilhar nesse mundo de trevas. Você vai entender cada vez mais que todos os dias eu tenho que escolher a cruz para seguir Jesus. Porque se eu não escolher a cruz, não dá para seguir Jesus. É impossível. Eu tenho que morrer para que a vida dele esteja em mim. Amém? Aleluia. Vamos orar nessa manhã. Vamos chamar a Marciana para orar. Oh, glória! Que seja um domingo bom para você. Um domingo em que você comece a pensar. Eu nasci para brilhar. Eu nasci em Cristo para brilhar. Eu nasci para amar. Eu não vou esperar que eles me amem. Eu vou escolher amá-los primeiro, como eu fui amada primeiro. Amém? Bom dia. Vamos ficar de pé um pouquinho? Já nos preparar, né, para ir para casa. Ó Pai, nós te amamos. Mais uma vez, o Senhor tem nos chamado com cordas de amor. Hoje Ele chamou mais uma vez. Graças a Deus que temos ouvidos que ouve e um coração aberto e atento para obedecer. Amém? Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Jesus, por essa manhã maravilhosa que o Senhor fez para nós, por essas palavras que o Senhor disse, Pai. E acolhemos em amor, Senhor. Acolhemos, Pai, em amor, em obediência, Pai. Vamos andar segundo a tua palavra. Obrigada, Jesus, porque tua palavra é vida. Ela é vida, Senhor, vida para o nosso corpo, saúde para os nossos ossos. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Nós temos um coração grato, Pai, porque estamos aqui diante de Ti, te adorando, Pai, te adorando, te glorificando e dizendo:
Tu és o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso galardoador. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, por isso que nós te amamos, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Tu és o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo eternamente. O Senhor está conosco, Pai. Ainda que não haja figa, Pai, na figueira, Pai. Ainda que não haja gado no pasto, todavia, o nosso coração confia no Senhor. Os nossos olhos estão no Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente, Pai. Ainda que a circunstância, Pai, esteja nos oprimindo, esteja nos amedrontando, mas nós olhamos para Ti, olhamos para o alvo que é Cristo, olhamos para a salvação que é eterna, olhamos para o eterno, porque a nossa vida pertence a Ti, Pai. A nossa vida pertence a Ti, e o nosso nome está escrito no livro da vida. E um dia veremos, Pai, os Teus olhos, olharemos para Ti e falaremos: esse é o nosso Deus, o nosso Pai, a quem eu amo, a quem eu entreguei a minha vida. Obrigada, Jesus, eu Te amo, eu Te adoro, eu Te glorifico, Pai. Obrigada, Senhor, por cada um do meu ente querido que estará comigo, Pai. Obrigada, Pai, porque todos eles, Pai, estará no céu. Essa é a Tua promessa. E cremos, Pai. Obrigada, Jesus. Nós Te amamos, Te adoramos, Te glorificamos. Nós Te exaltamos, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nos dê, Pai, uma manhã maravilhosa. Uma manhã maravilhosa, cheia de paz. Cheia de paz, porque habitamos em morada de paz. Por isso que temos paz, paz, Pai, em abundância. Obrigada, Jesus. Te amamos, Te glorificamos, Pai. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Jesus. Nós te amamos. Um bom dia para vocês. Aleluia, bom dia.